Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marlene, sou professora de artesanato. Todo mundo com saudade? Tá difícil, né? Essa saudade das pessoas que nós amamos. Eu também tô longe dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus amigos. Saio quando é necessário, mas sempre com a máscara e com os cuidados que nós precisamos ter. E esse momento está sendo difícil mesmo e bem desafiador para todos nós. Mas a gente não pode se deixar levar para a tristeza, né? Então, vocês sabiam que o artesanato, ele ajuda nos processos depressivos, porque a gente começa a ocupar a nossa mente e a gente se preocupa, não é, com aquela peça, quer terminar, quer fazer o nosso melhor, e aí a gente nem percebe que tá triste. Então, bora lá fazer artesanato hoje? Vamos nos animar? Hoje eu trouxe uma coisa bem legal, que vai ficar muito bonito. Nós vamos fazer uma reciclagem de um pote de manteiga. Ó, tem potes de manteiga que são de alumínio, mas esse aqui é de plástico. Tem a tampinha, pode fazer ou não se quiser com a tampinha, tá bom? Então, quando eu vou fazer uma peça que é de plástico, é de alumínio, vidro, antes de colocar a pintura, né, antes de pintar, eu preciso passar um produto chamado primer. Porque esse primer ele vai preparar a peça e vai fazer uma cobertura e protege para que depois eu possa passar qualquer tipo de tinta aqui que ela passa normalmente, não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Então, eu vou ensinar para vocês um primer caseiro que é bem legal. A gente coloca uma colher de sopa de cola branca, aquela cola branca mesmo, Cascorês do rótulo azul, que eu gosto bastante, ou uma cola de boa qualidade. Uma colher de sopa de tinta PVA branca e uma colher de sopa de massa acrílica. A massa acrílica vocês podem comprar nessas lojas de material de construção, elas vendem assim em galões de 900 ml, mais ou menos, sai bem em conta, tá bom? Então mistura esses três produtos só e podem colocar num potinho assim como o meu, olha, com tampa, chacoalhar bem para que espalhe, tá bom? E aí tá pronto para usar. E ele dura bastante tempo. Então, ó, ele fica com uma consistência mais grossinha, como se fosse uma tinta mesmo, olha, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou usar esse tipo de pincel de cabo vermelho, eu hidrato ele num potinho com água, venho aqui com a massa acrílica, o primer, desculpa, e começo a passar na superfície, olha, vai deslizando bem, tá vendo? Essa hidratação no pincel é bom para que a tinta não entre aqui nessa virola. Aí é só ir passando. Passa por toda a superfície. A gente pode colocar a mão aqui dentro, ó. Ajuda bastante para segurar. Tá vendo? Passei. Aí eu venho com o rolinho. Não precisa pôr força. Com a mão bem molinha, olha. Bem de leve. Eu vou só deslizando e espalhando. Porque o pincel, ele deixa as marcas, né? E o rolinho, ele vem alisando e espalha bem por toda a peça. Olha, só deslizando assim, não precisa pôr força. Tá bom? Olha como que vai ficar. Dá pra perceber? Eu vou passar 3 demãos desse primer. O que eu oriento? Passa a primeira demão, deixa secar,
passa a segunda, deixa secar, passa a terceira, deixa secar. O primer não é legal secar com o secador, tá bom? Então, deixa secar naturalmente, não demora muito para secar não, principalmente a gente passa uma camada fina e depois das 3 demãos é que nós vamos entrar com a tinta branca, tá bom? Pode passar no fundo também, tá? Eu já trouxe uma peça pronta pra gente não perder tempo com a pintura, tá bom? Olha, então aqui eu tenho um que já está pintado. Percebe uma diferença? Ainda dá pra ver as letras embaixo, mas já percebe-se uma corzinha, como se ele tivesse ficado opaco, tá bom? É esse aí. Agora, eu vou passar a tinta branca. Então, eu já pus a tinta branca aqui na minha bandejinha. O mesmo processo, tá, gente? Eu venho com um pincelzinho, olha, um pincel, hidrato, sempre tem um potinho de água do lado, olha, hidrato, né, o pincel na água e venho na tinta branca, dou uma espalhada, deixa eu mexer aqui pra vocês verem melhor, acho que aqui sim fica melhor. Olha, hidrato, né, sempre misturo bem aqui e aí eu começo a passar. Olha, vai espalhando, o mesmo processo que eu fiz com o primer, eu vou fazer com a tinta branca. Espalho bem de novo por toda a superfície. A tinta branca, geralmente, são 3 demãos também. Porém, a tinta branca, vocês já podem ir secando com o secador. Então, passa a primeira demão, seca, passa a segunda. Às vezes, com 2 camadas, a peça já fica boa. Já dá uma boa cobertura, tá bom? Se a gente passa direitinho o primer, com 2 camadas da tinta branca, já fica pronta pra pintura, tá bom? Agora, eu venho de novo com o rolinho. Ó, tá vendo? Bem de levinho, a mão bem leve, não precisa pôr força. E vou passando. Pra espalhar bem. Ó, certo? Fácil, né? Então, agora eu vou passar de 2 a 3 demãos aqui, vai depender, né, da secagem. Por isso que é importante passar uma demão, secar, depois passa a segunda e seca, tá? Porque às vezes a gente vai passando outra demão sem secar, algum lugar às vezes tem uma sombra, porque já secou e a gente imagina que ainda não tem e passa novamente, tá? Então sempre é interessante secar e depois passar a segunda demão. Se você não tem secador, não tem problema, deixa secar naturalmente, tá bom? Então eu vou pausar aqui um pouquinho o vídeo por causa do barulho do secador e vou secar para ver como que ficou. Olha, pessoal, aqui já tá seca. Eu passei 2 demãos e para mim já está bom. Então agora eu posso entrar com a tinta. Tá vendo como já cobriu? Bastante. Então, para mim, com 2 demãos já é o suficiente. E aí, eu posso entrar com a tinta. Então, a peça já tá preparada para eu pintar. Nesse caso aqui, eu não vou pintar. Eu vou colocar guardanapo de papel. Eu escolhi esse guardanapo aqui. Ele já tá cortado. São 4 partes, quando eu compro, são 4 partes dessa, ó. Tá bem? Eu escolhi, já cortei na metade e vou envolver toda o pote com esse guardanapo. Então, quando eu vou colocar guardanapo de papel, eu não posso pintar, porque se eu pintar, o guardanapo de papel, ele tem películas embaixo dele. Então, são 3 camadas. É essa e mais 2 camadas embaixo. Então, ele fica muito fininho. Quando eu pinto, a tinta, ela migra pro guardanapo. E aí, eu perco essas cores. Ela assume a cor que tá na peça. Tá bom? Olha, tá vendo? Eu tô tirando aqui uma camada. E agora eu vou tirar a outra.
Olha, eu vou passar cola. Deixa eu mostrar pra vocês um truque, ó. Vocês podem molhar esses 2 dedos aqui na cola e põe assim, ó. Ó, e ele já sai a segunda camada, tá vendo? Se tiver muito difícil, às vezes é bem difícil de tirar e ele já sai a segunda camada. Ó, tá bom? Então, agora nós vamos colar. Então, eu não vou pintar e já vou entrar direto com a cola pra poder colocar o guardanapo na peça. Então, eu pego um rolinho e passo na cola para espalhar bem. E aí, como eu vou colar a peça inteira, é legal eu ir colando aos poucos, para não ter problema dele ficar enrugado. Então, eu vou colando, passo num pedaço e coloco o guardanapo de papel até eu fazer toda a peça. Então, eu passei numa parte e aí eu vou pegar o guardanapo de papel. Deixa eu ver qual que é o lado certo, assim. Olha, eu quero colocar nessa parte de cima. Então, eu coloco aqui. Aí eu pego, sabe esses saquinhos de plástico que a gente compra verduras no mercado? Esse saquinho é ideal. Eu coloco em cima da peça, olha. E aquelas 2 camadinhas de papel que eu tirei, eu vou passando em cima da peça, olha, sempre de dentro para fora, de dentro para fora, espalhando bem assim, para que o guardanapo cole direitinho e não fique com rugas. Se eu fizer e não colocar o saquinho, o que vai acontecer? Eu vou rasgar, porque o guardanapo é muito fininho. Então, eu vou fazer isso em toda a peça. Onde eu colei, eu coloco o saquinho e vou alisando. Alisando bem para que ele cole direitinho, tá? Fique bem colado e que não tenha não fique todo enrugado. Olha, aqui, ó, já dá pra ver? Esse pedaço já tá colado, tá? Então, eu vou fazer isso em toda a peça até terminar tudo. Então, agora eu venho novamente com a cola, distribuo, passo bem aqui. É bom com o rolinho, gente, porque ela não fica... ela fica bem espalhada. Se a gente pôr o pincel, às vezes fica acúmulo de cola. Aí, mais uma vez, a mesma coisa, tá? Eu coloco ele aqui direitinho em cima. Posiciono, ó. Posiciono bem. Venho novamente com o saquinho. E, mais uma vez, eu vou alisando. Tem algumas invenções que são ótimas. Essa do saquinho é maravilhoso, gente. Vocês vão ver depois o resultado. Ainda não tá bom. E aí, é só ir levantando o saquinho e dar uma olhada. Se não ficou alguma ruguinha, volta e arruma, tá? Aí, gente, olha, ele ficou esse pedacinho agora, né? Então, eu venho, corto o excesso. Corto o excesso aqui embaixo também. Com cuidado, né, pra não rasgar. E agora, eu vou dando uma olhadinha se algum lugar ficou com alguma ruguinha. E vou passando novamente o papel. Pode ser um paninho também, tá?
Ainda tem um pouquinho. Sempre bom dando uma olhadinha, que às vezes tem algum lugar que ainda tem uma ruguinha. E a gente só vai corrigindo. Como é uma superfície redonda, então é um pouquinho mais complicadinho de colocar. Sempre assim, olha. Sempre de dentro pra fora. Olha, gente, que lindo. Ó, ficou maravilhoso, né? Agora ficou esse excesso. O que eu vou fazer? Eu pego uma lixa de unha e passo assim, ó. Ela em pezinha e com esse lado mais grosso, eu vou passando embaixo. O guardanapo, ele rasga e não tem perigo de estragar a minha peça, porque ele vai saindo, olha, direitinho. Vai virando e vai passando, olha. Se a gente for cortar, a gente pode cortar errado. E assim, olha, ele fica certinho. Viram que fácil? E aqui, gente, olha, é emenda. Praticamente você nem vê a emenda, tá? Olha que lindo que ficou essa peça. Dá pra falar que isso aqui era um potinho de margarina? Não, né? Agora, pra proteger essa peça, eu pego o rolinho novamente com cola. Com bastante cuidado, eu vou passando em cima da peça. Não coloquem força, tá? Pra não ter perigo de rasgar. E vou espalhando para que essa cola possa dar uma camada de proteção na peça. Ok? E aí eu vou secar novamente. Agora, enquanto ele terminará de secar, eu vou cuidar da tampa. A tampa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma decupagem, olha, eu vou usar esse stencil aqui. Na decupagem, desculpa, não é decupagem, eu vou fazer esse efeito com stencil. No stencil, o que a gente tem que tomar cuidado? Com a quantidade de tinta. Então, é pôr o mínimo de tinta para não ficar excesso, tá bom? Eu vou pôr um pouquinho de tinta vermelha no branco, porque o detalhe daqui, olha, vocês podem ver que tem cor de rosa. Tem cor de rosa e tem tons de vermelho, tá bom? Então, eu vou colocar um pouquinho de vermelho aqui. Pra deixar uma cor mais rosadinha. É pouquinho, tá, gente? Olha. Olha o tom que eu peguei, olha. Bem rosinha. Agora, eu venho com um pincel. Geralmente, quando a gente faz a pintura com stencil, a gente usa um pincel pituá, que é que nem uma brochinha. Mas eu vou fazer com esses para vocês verem que esse também dá para fazer quando a gente não tem o outro. Esse de cabo amarelo, a cerda é mais durinha. Então, olha, eu vou molhar, eu vou passar na tinta cor-de-rosa. E aí, eu vou tirar todo o excesso. No stencil não pode ter excesso. Eu pego essas bandejinhas, ó, e esfrego bem para tirar o excesso, tá? Então, olha o pincel, ele tem tinta rosa, mas não tem excesso. E aí, deixa eu ver, eu venho aqui, ó, posicionei o stencil na peça e vou dando batidinhas ou movimentos circulares, tomando cuidado sempre de segurar o stencil ou até prender com uma fita crepe
para que ele não saia do lugar. Eu escolhi um stencil que tenha rosa, que tem mais a ver com o desenho. E aí, ó, é só ir batendo. Olha, dá pra ver? Viram como ele fica? Deixa eu ajeitar melhor aqui agora. Aqui. Então, no stencil, nunca coloquem muita tinta para que não aconteça isso dele ficar... Se a gente coloca muita tinta, a tinta sai por debaixo e aí fica feio. Ele borra, tá? Então, olha, que lindo. Tá bom? Eu quero ajeitar aqui de novo. Deixa eu só virar pra mim, que é mais fácil. E aí, eu já... acerto aqui. Pronto, já achei. Aí eu vou onde eu fiz de novo a rosa, em alguns lugares eu pego um pouquinho mais de tinta, um pouquinho mais escura e reforço um pouquinho mais a tinta. Olha que lindo. Dá pra ver? Lindo, né? Agora eu vou secar. Olha, gente, que lindo. Aqui então está o stencil. Aqui, se eu quiser, eu posso colocar umas pérolas, posso colocar lacinho,